Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Essa foi a exclamação do salmista e que está valendo para hoje. Hoje, dia do Senhor, quando normalmente estamos juntos, quando normalmente temos a oportunidade de adorar juntos, de levantar as mãos, de abraçar, de nos edificarmos uns aos outros com palavras, com testemunhos, mas a verdade é que continuamos juntos e eu tenho percebido até que nós temos tido maneiras criativas de fazê-lo. Essa semana, várias células tiveram a experiência de ter videoconferência e manter contato, e a gente encontra maneiras de manter a comunhão. Isso é muito bom. Eu quero deixar uma mensagem bem breve com vocês nesse domingo, de fortalecimento, de encorajamento, e eu queria começar lembrando que, de uma certa maneira, Deus tem nos preparado para esses dias. Eu estava me lembrando que esse ano nós dedicamos o mês de janeiro a um tempo de jejum e oração, buscando direção, buscando graça, buscando unção para a nossa igreja. Isso a gente não sabia que ia enfrentar tempos em que não íamos poder estar juntos. Então, também me lembro de algumas palavras específicas que Deus vem nos dando como igreja nesses últimos meses, que nos preparam para um tempo de batalha. No retiro de carnaval, por exemplo, nós tivemos uma palavra muito interessante sobre aquele desafio de Davi e Golias, em que a gente foi levado até um novo olhar sobre isso, né? De que a gente costuma ver essa história como a de uma vitória improvável, né? Davi como sendo um guerreiro azarão que acaba vencendo um gigante inexpugnável. E a gente foi levado a pensar e olhar para isso de uma outra maneira. Davi era um homem experiente, era um guerreiro experiente. Davi era um fundeiro, ele tinha um domínio sobre a sua arma, ele sabia da precisão da sua arma. E mais do que isso, Davi passou toda a sua vida defendendo seu rebanho contra leões e ursos, usando aquela funda. Então ele, quando recusou as armas normais da infantaria, que seriam aquela armadura, escudo e lança, ele sabia que ele tinha uma arma devastadora, como nós sabemos que temos uma arma devastadora contra aquilo que nos parece um gigante, contra uma pandemia, né? Esse gigante não é tão inexpugnável como parece, né? Golias não é o que parece. E gigantes não são tão fortes e poderosos quanto parecem. Às vezes, o pequeno pastor tem uma funda no bolso. Sabe, às vezes, quando a gente se assusta diante de circunstâncias que parecem muito grandes, talvez a gente fique assustado porque a gente se impressiona com as bravatas do inimigo, né? Então, essa história de Davi e Golias nos inspira, porque as bravatas de Golias, na verdade, ele era um gigante vulnerável. E Davi era experiente no uso de uma arma profundamente devastadora. Nós temos uma arma devastadora, de que estamos fazendo uso e de que eu encorajo a você que você faça uso, que é a nossa oração, é o nosso louvor a Deus, a adoração a Ele nesse tempo, sabendo que Ele continua no governo de todas as coisas. Houve uma outra palavra muito interessante que nós recebemos nesses dias do retiro ainda e que depois repetimos na igreja, a de Isaías 45, que nos diz que há riquezas encobertas e tesouros escondidos que Deus reserva para nós em tempos de crise, em situações ameaçadoras, em situações que desafiam a nossa fé. Então, ore para que Deus mostre quais são as riquezas, quais são esses tesouros escondidos nesse tempo de crise. Eu creio que nós vamos
ter a oportunidade de testemunhar, depois de passar desse tempo, a pessoas mais sensíveis à voz de Deus, porque estamos enfrentando um momento em que tudo aquilo que parece tão garantido se torna inseguro. E aí é aquele fundamento de quem sabe onde tem colocado a sua esperança que prevalece e que faz com que a gente atravesse esse tempo com tranquilidade, com prudência, mas com a fé renovada no Senhor. Uma outra palavra que nós recebemos, né, nesses tempos, nesses meses, nesses últimos meses ali na nossa igreja, foram as lições que o povo de Israel aprendeu no deserto. E uma das perguntas sobre as quais a gente refletiu, especificamente num domingo à noite, é: de que ponto de vista você está olhando as circunstâncias? E uma outra questão que nós refletimos foi que mesmo quando Deus nos prova, Ele continua cuidando de nós. Isso aconteceu com o povo no deserto. E isso é uma lição que permanece. E também permanece a lembrança de que a gente deve sempre lembrar e nunca esquecer de onde vem a nossa força, onde os nossos pés estão firmados. Então, nesse domingo, eu quero renovar em você e em mim, na minha vida também, 3 traços que precisam estar presentes nesse dia. O primeiro deles é a fé. A fé é a certeza inabalável de que nós sabemos em quem temos crido, de que sabemos quem está no comando das coisas. E é essa certeza que nos leva a outra certeza, a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Essa é a descrição que Hebreus dá da fé. A certeza de que nós sabemos em quem temos crido nos leva a crer nas coisas que nós esperamos e nos fatos que nós não vemos. Esse é um tempo de revisar onde é que está a nossa confiança. O Salmo 91 diz que é bem-aventurado aquele que faz do Altíssimo o seu esconderijo e que descansa à sombra do Onipotente. Nós estamos seguros, Ele é a nossa fortaleza. E a gente só pode comunicar a nossa fé se nós estivermos fortalecidos nela. Então eu quero encorajar você a fortalecer a sua fé. O reino de Deus, plantado no nosso coração, é uma fortaleza que não pode ser assaltada. E é a fé que nos faz prevalecer no dia mau. Foi isso que Jesus ensinou quando contou aquela história sobre os 2 fundamentos. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha e o que edifica a sua casa sobre a areia. Jesus afirmou que aquele que crê na palavra e a pratica, ele está edificando a sua fé sobre a rocha. E ela prevalece quando a tempestade vier, quando os ventos vierem e assolarem contra a casa, ele prevalece porque a sua fé, porque a sua casa está firmada sobre a rocha. Então, quando você estiver orando, meu querido, declare as promessas de Deus. Declare, traga à sua memória as promessas de Deus, de um Deus que ouve quando clamamos, de um Deus que está no domínio sobre todas as coisas, de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, como não nos negará com Ele todas as coisas. Traga à sua mente as promessas de Deus, creia nelas e declare essas promessas quando você orar ao Senhor. O segundo traço que eu quero encorajar você a alimentar nesses dias. É como se fossem aqueles suplementos alimentares que a gente coloca no nosso corpo físico, né? Nesse caso, no nosso espiritual. O primeiro é a fé. O segundo é o descanso. Só descansa quem crê. O descanso em Deus vem da certeza de que Ele está no controle. O descanso é consequência da fé. Essa fé que enche o nosso coração de esperança e de certeza em Deus. É interessante que a esperança
daquele que tem a sua fé firmada em Deus, não é uma esperança assim, eu espero, pode ser que... Não. É uma esperança com certeza. E essa esperança, essa certeza, essa fé, leva a gente a descansar em Deus. Eu me lembrei essa semana do texto de Isaías 30, versículo 15, que diz assim: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. O versículo termina com uma parte que a gente não gosta de ler, que diz: mas vocês não quiseram. Mas eu deixo para vocês essa palavra: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. E na tranquilidade e na confiança, a sua força. Descanse em Deus. Jesus afirmou em Mateus 6 que Ele cuida das aves no céu. Ele provê o alimento. Eu sei que uma das coisas que rouba o descanso nesses dias é como vai ser se eu não estou podendo trabalhar, principalmente aqueles que dependem, que não têm um salário fixo, que dependem daquilo que fazem para ter o seu ganha-pão. Deus vai prover. Deus vai dar escape. Deus vai dar uma solução. Ele vai prover. O texto de Mateus 6, como a gente vinha falando, ele fala que Deus cuida das aves do céu e Ele veste as flores do campo. Então, nós como igreja queremos estar juntos nas necessidades uns dos outros, e as células são essenciais para a gente estar acompanhando isso, mas nós cremos nas promessas de Deus. Deus pode... Há momentos em que Deus nos prova a nossa fé, mas Ele cuida de nós. Eu me lembro do texto de Deuteronômio 8, que nós lemos num dos nossos encontros, que dizia para o povo de Israel: olha, a sandália de vocês não se gastou, a roupa de vocês não se gastou enquanto vocês andavam no deserto. Eu cuidei de vocês. Então, o segundo traço que eu acho que precisa estar presente na gente é o descanso. Primeiro, a fé, fortalecida no Senhor. Segundo, o descanso de quem confia e por isso relaxa. De quem sabe em quem crê e por isso descansa. E o terceiro traço que eu quero deixar aqui, lembrar você nesse dia, é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Paulo enfrentou situações absurdas, de sofrimento, de confrontamento, de prisão, mas ele dizia assim: entristecidos, mas sempre alegres. E ele escreveu, uma das cartas que Paulo escreveu foi da prisão, a carta aos Filipenses. Talvez o lugar em que a gente veja mais repetidamente esse mandamento: alegrem-se. Alegrar-se é um verbo reflexivo, significa você agir e receber o resultado da sua ação. Mover-se e ver o resultado do seu movimento. Alegrar-se é um exercício. Alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não permita que a sua alegria seja roubada, quais forem as circunstâncias. Paulo dizia que no Senhor nós podemos enfrentar tantas coisas, mas nós podemos estar sempre alegres. Eu me lembro também da experiência de Paulo e Silas, que foi uma das experiências que foi lembrada numa palavra recente ali na nossa igreja. Paulo e Silas estavam ali não apenas acorrentados, eles tinham sido açoitados, então eles não estavam só em quarentena, eles não estavam só isolados na sua casa, eles estavam presos. Mais do que isso, eles estavam imobilizados, eles estavam presos ao tronco.
Mais do que isso, eles estavam com dores físicas, porque eles tinham sido açoitados. Mas eles cantavam hinos ao Senhor. Nesses dias a gente tem visto algumas iniciativas de ir à janela e cantar. Faça isso, cante ao Senhor. Alimente o louvor no seu coração. Traga à sua memória, como Jeremias falou, o que pode dar esperança. Encha o seu coração dessa alegria, que é a sua fortaleza. Então, nesse dia de domingo, quando a gente não pode estar junto, quero lembrar você que a gente continua junto. E eu quero lembrar você também que você se alegre nele, que você fortaleça a sua fé, que você descanse naquele que tem todo o controle. Minha outra oração tem sido pedindo ao Senhor sabedoria de como podemos ser relevantes nesses dias que vivemos. Esteja disponível para ser bênção para alguém que ligar para você. Continuemos sendo sal da terra nesses dias, na certeza de que breve nós poderemos estar juntos celebrando a vitória no Senhor. Que Deus o abençoe nesse domingo. Que sua fé seja fortalecida nele. Que nada roube de você a sua paz. Que aquela paz que excede todo o entendimento continue guardando os seus pensamentos e os seus sentimentos em Cristo Jesus. E que a alegria do Senhor, que é a sua força, inunde a sua alma. Que você a alimente essa alegria. Porque, assim como Paulo e Silas, de repente, há um tremor e todos estão liberados na prisão. Que Deus nos abençoe e que essa liberação se torne em salvação, como foi naquele dia para o carcereiro e para toda a sua família. Que Deus abençoe você, renove a sua alegria, fortaleça a sua fé e encha o seu coração com a paz do Senhor, com o seu descanso. Deus abençoe você. Um beijo grande no seu coração.